Caros amigos, paz e amor para todos nós. Estamos falando sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios e as evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos, como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato. Seria de se temer que fizesse dela um jogo, se ficasse entregue a si mesmo. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada de faculdade medianímica não a exercesse senão sobre os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram e assim por diante. Vê-se, depois disso, a questão da idade está subordinada às circunstâncias, tanto de temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças, quando não é espontânea e que em todos os casos é preciso, nisso, usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar, por todos os meios possíveis, aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade das ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura vindo a se declarar tomaria o caráter da preocupação dominante, como poderia um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso à prática da devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostra uma tendência ideal fixa é dirigir suas preocupações para o outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Então está dizendo tudo aquilo que o cara lá perguntou, né? Se causava, se é conveniente a criança ter a faculdade, como que se deve proceder, né? Dependendo do tamanho da criança. Se bem que tem jovens, né? Que às vezes tem uma maturidade responsável, gente. Mas mesmo assim, precisa ir a um centro, a algum lugar para saber certinho como proceder. Só não pode deixar a situação assim, sem uma resolução, sem um caminho certo. E também falando, né, dos problemas que pode atingir o cérebro, que a pessoa possa ficar doente, possa ficar com problema, né, mental. Então está explicando. A não ser que a pessoa já tenha, né, na sua genética algum desvio, algum problema dele, que ele nasceu assim, mas não seria por causa da mediunidade, sim porque ele já veio com esse karma, com essa prova, para falar a verdade.
Bom, o papel do médium nas comunicações espíritas. Influência do espírito pessoal do médium. O sistema dos médiuns inertes. E a aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem. E tem várias coisas para ser falado, explicado, que é muito bom também. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal. Algumas vezes está num estado de crise, mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. As comunicações escritas, verbais, podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? Resposta: a alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm nos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente, sem que as chameis. Por quê? Ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na terra, então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium? Essa explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Não estão errados, senão porque são absolutos, porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que os outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho? Pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado do sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre, mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe, por isso disse para estudar e observar, que é o que todos nós devemos fazer. Uma vez que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob o invólucro corporal, mais do que das quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução. Isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática, mas ainda uma vez há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. Vocês estão vendo que a cada ponto, a cada instante, é o que está sendo mandado a gente fazer. Todos nós. E depois nós não podemos falar que nós estamos sabendo de tudo, gente. De jeito nenhum. Tem muita coisa que vocês nem queiram saber. Muita mesmo. Porque tem uma porção de tipos de mediunidade. E com isso nós temos que estudar os tipos e tem que estudar também como que os médiuns devem se manifestar, como que eles têm que fazer. Mas em primeiro lugar está falando, estude, se instrua, observe, preste atenção, né? Para não acontecer coisas piores, porque acontece sim, né?
por muito que a gente tenha proteção, que tenha os nossos mentores, se você faz uma leviandade, uma imprudência qualquer, você leva, né? Ah, o meu mentor não me ajudou, não me protegeu, mas você procurou. Tem que saber como agir. E para isso, existem os livros para ler, para estudar, para se instruir. Agora, as comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Sempre não, porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium e por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes coisas muito boas. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? É o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo, que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Então, nós estamos veremos mais uma pergunta, né? E as suas respostas, que muitas vezes a pergunta cai às vezes para gente também, que estava com ideia naquilo, que não sabia como perguntar, como saber. O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém dos espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e assimilar as suas próprias ideias e as suas tendências, mas não influencia os espíritos. Eles mesmos não é senão um mau intérprete. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles, que exprima o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós, quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Então, vocês estão vendo quanta coisa que estão nos passando, né? E sempre há aqueles que também têm dúvidas, que não entendeu, que não conseguiu distinguir uma coisa de outra. E assim esses espíritos estão nos dando respostas, estão nos mostrando o caminho. Mas sempre, gente, ele se baseia, né? Pede que a gente se baseie no estudo, na instrução, né? Na prudência, na organização. Em tudo que nós formos fazer, tem que ter esses princípios, né? Principalmente
quando se vai trabalhar ou quando vai se participar de algum trabalho mediúnico, nós todos somos responsáveis, gente. E por isso que nós devemos continuar lendo, estudando continuamente, porque pode-se ler quantos livros forem, mas outros conhecimentos vão surgindo, outras perguntas, e lá vamos nós atrás, porque há necessidade de saber-se para poder usar a mediunidade a todos, ao próximo, e mesmo por ele, que veio com essa tarefa, né? A pessoa que maravilha-se, o médico que trabalha, que estuda a sua vida inteira, né? Ao desencarnar, ele vai desencarnar, gente, com um adiantamento maior, porque ele fez jus a isso. Ele fez jus. Agora, ao passo que aquele que não fez nada, ele não vai nem poder reclamar daquilo que ele tiver de passar. Então, até uma próxima, onde nós continuaremos sobre esse mesmo assunto.